E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o comportamento dos preços das ações. Tá? O que a gente tem que verificar aqui com relação à análise técnica. Tá? Existe a tendência de alta, tendência de baixa e quando o ativo está lateralizado. Tá? Tendência de alta, nesse caso aqui, eu deixei o gráfico da Magazine Luiza, ele é um gráfico no semanal. O que isso significa? Que cada candle, tá? Cada candle desse representa uma semana, certo? Então, nesse caso aqui, ele está em tendência de alta porque os topos e fundos sobem, tá? O que seria um topo? Quando que a gente vai identificar que fez um topo, tá? Esse é um detalhezinho bem importante, tá? Um topo, ele acontece quando tem esse candle aqui, tá? Tem um candle, tem um com a massa maior, tá? Ele teve o seu preço maior que esse aqui, e o seguinte, o preço é menor. Então tem este, tem um maior e tem um menor. Aqui formou um topo de mercado, tá? Aqui seria um topo. E quando que tem um fundo? Aqui é um exemplo, ó, de um fundo, um candle. Assim, tem uma massa menor, a mínima dele foi menor que essa aqui, e a mínima deste aqui ela é maior que essa. Então aqui formou um fundo de mercado. Tá? Então esse é um ativo que está em tendência de alta no gráfico semanal, certo? Aqui é o topo que eu tinha falado antes. Tá? Agora eu vou mostrar um ativo que está em tendência de baixa, tá? No gráfico semanal. Topos e fundos descendentes. Tá? Ele estava, agora aqui não fez um fundo, aqui, esse último aqui não é um fundo mais baixo que esse outro aqui, entendeu? Esse topo não é superior a esse aqui, esse fundo também não é mais baixo que esse, e esse topo ele é mais baixo que esse aqui. O que acontece? A partir deste período aqui, ele está em tendência lateral, está lateralizado. Um outro exemplo de gráfico lateralizado é o da Feuri. Vou pôr no gráfico diário, fica mais fácil de visualizar. Né? Ele tem uns fundos nesta área aqui, né? E topos aqui. Né? Se for puxar um pouquinho mais para trás, aqui o gráfico diário, ele tinha fundo aqui, topo aqui. Aí fez um fundo aqui, fez um novo topo aqui. Então ele está indefinido, não está em tendência de alta nem de baixa, ele está lateralizado, certo? Então, esses são os comportamentos dos preços das ações. Tá? Também com relação ao comportamento dos preços, Charlie Down definiu as 3 tendências do mercado e as classificou em relação ao seu horizonte de tempo. Com relação ao tempo, tem a tendência primária, que é toda aquela que dura mais de 6 meses de direção, certo? No caso aqui, vamos pegar o gráfico vamos pegar este aqui. É um gráfico que está em tendência de alta desde dezembro de 2020, né? Nós já estamos em maio, ele começou até um pouquinho antes aqui, ó, aqui que começou a tendência a ser uma tendência de alta, então ele se considera em tendência primária de alta. Tendência secundária, ela dura mais de um mês e menos de 6 meses, e a tendência terciária é aquela que dura menos de um mês, certo? A confusão começa na simultaneidade das tendências, o que pode levar as pessoas ao erro, já que pode se deparar com uma tendência primária de alta, uma secundária de baixa e uma terciária de lado. Estariam subindo em um prazo mais longo e caindo no curtíssimo prazo. Um exemplo dessa situação é no ativo da Magazine Luiza. Né? Ela tem uma tendência de alta no prazo mais longo e no prazo mais curto, que seria aqui uma tendência secundária ou até mesmo uma secundária e uma terciária em tendência de baixa. Né? Então isso pode confundir a pessoa que está pensando em investir, saber, no gráfico diário agora ele está em tendência de baixa, mas se a pessoa for ver no gráfico semanal, a tendência é de alta. E no gráfico intradiário de 120 minutos também tem uma tendência de baixa. Então a dica que eu dou para vocês é seguir sempre a tendência do período que você está operando. Eu estou operando no gráfico diário, eu vou seguir a tendência do gráfico diário. No caso aqui da Magazine Luiza, é uma tendência, né, de baixa, porque os topos e fundos estão descendentes. Agora, num período no momento que você estiver mais avançado, você vai tentar, você vai esperar que a tendência do período menor alinhe com a tendência do período maior, para usar esse momento. No caso aqui, a tendência do gráfico semanal da Magazine Luiza, deixa eu tentar entrar aqui da Magazine Luiza. Ele é tendência de alta, né? Ele está agora testando essa média móvel de 80 períodos para ver se ela vai segurar e voltar a subir. No gráfico diário, ele já perdeu essa média móvel de 80 períodos e está em tendência de baixa. O que é interessante é que haja o alinhamento do gráfico diário para com o semanal. Assim, a ideia é que você espere o gráfico diário alinhar a sua tendência de acordo com o gráfico semanal para que você comece a operar a Magazine Luiza. Então, é isso aí. Tudo de bom para os amigos.